Lembre de mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim. Oi pessoal, meu nome é Priscila Marra, eu sou professora e mestre em História e hoje, como vocês podem ver, eu fiz uma caveira mexicana. Eu tô muito empolgada com esse vídeo. E a gente vai falar um pouquinho de uma data comemorativa que é dobradinha ali, ó, com Halloween. Já tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui nos cards, que tá muito legal o vídeo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do Dia de los Muertos. Traduzindo para o nosso português é o Dia dos Mortos. É um pouquinho diferente do que é a comemoração cristã com o Dia de Finados, mas também tem muita ligação. Vamos conferir? Vamos fazer essa gentileza, fortalece aqui para nós, já se inscreve no meu canal, para você não perder nenhum vídeo, ativa as notificações, deixa o seu like, vai? Pelo menos 2 horinhas eu gastei aqui nessa make, você não vai gastar nem 2 segundos para dar um clique aí no joinha para mim. Pode ser? Bora fortalecer? Meus queridos, hoje então a gente vai falar um pouco sobre a data do dia 2 de novembro, que é comemorado no México, mas também em outras regiões da América Central, como El Día de los Muertos. Essa data, pessoal, apesar de se tratar do Dia de los Muertos, ou seja, daqueles que já morreram, os mexicanos comemoram essa data com muitas flores, muitas caveiras, muita alegria. Sim, eles acreditam que a morte é só uma passagem pela vida. Então é um ciclo pelo qual todos nós vamos passar e que remonta aí a origens bem antigas, como nós vamos abordar hoje, e faz com que eles celebrem esse dia, é o dia que os vivos recebem os mortos, recebem os seus antepassados. E por isso o dia tem que ser comemorado, ele tem que ser celebrado. Afinal de contas, é o momento em que eles vão honrar a vida daqueles que já se foram. Além disso, eles utilizam muitas músicas, fazem o consumo de bebidas e também de comidas que lembrem esses familiares. Além, é óbvio, das orações. Quando eu digo os mexicanos, porque na verdade essa é uma tradição bastante espalhada no território do México, apesar de encontrar ali algumas variações em cada região. Normal, né? De região para região eles têm alguns costumes um pouco mais variados, mas de forma geral eles consideram o Dia dos Mortos como um dia extremamente importante. E para presentear e celebrar a presença desses mortos na casa dos seus familiares, eles realizam verdadeiros altares que podem ter de 2 a 7 níveis, né? Como se fossem andares, e ali eles vão preenchendo com uma série de coisas que eles acreditam que vão, de certa forma, honrar. Há uma grande mistura, pessoal, entre aquilo que é sagrado e o profano. Então, eles fazem ali um grande movimento de sincretismo religioso. Que é isso, Pri? É uma grande mistura, né? Então, eles pegam ali tradições que vinham dos colonizadores e também vão pegar influências dos povos indígenas que viviam ali, ó, milhares de anos antes da chegada dos espanhóis. Quando esses elementos se encontram, eles acabam se misturando e formando algo que é novo, ainda contendo elementos das duas partes, mas que vai se misturando ali, vai se moldando, inclusive até chegar nos dias de hoje, né, pessoal? Não podemos imaginar que todo mundo tinha acesso aos mesmos recursos para fazer essa festa há alguns séculos atrás. Então as coisas vão sendo modificadas. Nessa ligação entre o sagrado e o profano, eles veem a morte com extrema ironia. Afinal de contas, se tem uma certeza que todos nós temos, é de que iremos morrer, né? E uma das coisas que mudou, por exemplo, é que inicialmente as caveiras eram caveiras reais. Então, à medida que os mortos iam falecendo, eles pegavam essas caveiras e elas eram adornadas, colocadas em verdadeiros altares, para que eles pudessem, então, honrar esses parentes, honrar esses familiares. Claro que à medida que eles também tiveram contato com o cristianismo, os cristãos começaram a olhar para essa tradição de guardar a caveira e colocá-la no altar com olhos muito ruins. E é aí que eles passam, então, a trocar a caveira real por caveiras simbólicas. Um dos ótimos exemplos é quando eles passam, então, a pintar essas caveiras no próprio rosto. E essa dimensão da caveira traz pra gente bem o que é a morte. Se todos nós aqui iremos morrer, e iremos, rico,
pobre, uma pessoa que tenha muita influência em vida, uma pessoa que tenha muita dificuldade de se comunicar, de se colocar socialmente, quando nós morrermos, seremos todos iguais. Então essa brincadeira também com aquilo que é diversidade, com aquilo que é desigualdade, mas que com a morte as pessoas irão se igualar. Legal, né? E pelo contrário do que você possa estar imaginando, nada de tristeza no Dia de los Muertos. Nada de ficar, ai, porque fulano morreu, que tristeza. Não. É um dia de celebração, um dia de alegria, um dia de comemorar. Não é porque eles vão comemorar que as pessoas morreram. Oh, ainda bem que fulano morreu, fiquei doido para ficar livre dele. Não é isso. Mas é um dia deles celebrarem a vida dos seus amigos, dos seus familiares. Então eles não vão trazer essa conotação de tristeza, de lamúria. Não. É um dia para eles celebrarem. E nesse dia, nós vamos remontar a origem há milênios atrás. Isso mesmo, tá? Por volta de 3.000 anos atrás, a gente tem notícia de que isso já era realizado através de escavações. A gente consegue mais ou menos mapear como que eles enterravam os seus mortos. Então a gente já consegue perceber algumas características de valorização desses mortos. E uma das coisas que a gente percebe é que os povos pré-hispânicos aqui da América já tinham ritos fúnebres, né? Rituais ligados à morte. Pessoal, como eu não sei pronunciar o nome, peço desculpas para vocês caso eu fale algum nome aqui errado, tá bom? Mas há relatos de que astecas, maias, nahuatlis e totonecas já realizavam ritos em homenagem aos seus mortos, inclusive colocando as caveiras, os crânios, como se fossem verdadeiros troféus. Então isso já acontecia muito antes da chegada dos espanhóis aqui no nosso território. Esses rituais que celebravam a morte e também o renascimento, inclusive das novas vidas, que eram as crianças, eles eram realizados inicialmente durante o mês de agosto, o mês inteiro de agosto. Por que o mês de agosto? Porque ele estava atrelado com as colheitas aqui no nosso território. Então, no nosso continente, o mês de agosto era um mês de fartura. E é aí que eles entram, por exemplo, com as oferendas alimentícias, colocando ali nesses altares alimentos que pudessem ser oferecidos para que esses mortos viessem até aqui e se alimentassem. Então, é bem a ideia de que eles iriam fazer uma transposição, uma passagem e sair desse mundo dos mortos até o mundo dos vivos. Mas, como vocês podem imaginar, já aconteceu em alguns momentos a chegada desses cristãos espanhóis aqui no nosso território vai fazer com que eles enxerguem essas celebrações como pagãs. O paganismo, meus amigos, é quando eles atribuíam a esses povos a ausência de fé, o que a gente sabe que não é verdade, mas não era exatamente a mesma fé que os cristãos tinham. Então, nessa de acreditar que eles não tinham fé, eles passam a ver essas celebrações com maus olhos. Mas como ela assemelhava-se muito com o dia de finados, que na igreja cristã é a ideia de respeito, né, de solenidade, de ir aos cemitérios, visitar os seus entes queridos, eles passam então a data que antes era celebrada durante todo o mês de agosto para o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Então ficou mais ou menos assim, relembrando o vídeo do Halloween, se você ainda não assistiu, corre lá. O dia 31 de outubro é a data do Halloween, o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos e o dia 2 de novembro ficou como o dia dos mortos. E uma coisa que não foi alterada, mesmo com a chegada e a troca dessa data, foi a ideia de celebrar também esse momento como um momento de fartura. Então, pegando a referência lá do momento que ele era agrícola, celebrando o primeiro banquete, o primeiro momento da colheita, eles trazem para essa data a ideia do alimento. E como que eles fazem isso? Por exemplo, eles cozinham alimentos para oferecer a esses mortos, e de preferência que sejam alimentos que os seus antepassados gostavam. Para esses povos indígenas, a gente acredita que era uma forma de esses rituais fazerem com que eles participassem das forças criadoras desses deuses. Então, eles tinham ali um verdadeiro momento, né, de conexão com o sagrado. Por isso, essa coisa, né, de misturada, sincretismo entre o sagrado e o profano. E se eles podiam participar, era porque os deuses permitiram.
o que é muito legal da gente pensar. Bom, misturadas essas culturas, né, muitas vezes de uma forma até muito violenta, porque nem sempre a gente sabe que essas crenças foram respeitadas, vale frisar, mas uma vez que ela tenha sobrevivido, essa tradição acaba virando também, pessoal, uma certa forma de resistência, porque ela preserva a existência dessa história. Pena que nem todos os povos estão aí para poder contar pra gente como é que era isso, né? Mas aqueles que permaneceram através da história nos dizem que é também uma forma de resistir. Bom, e apesar das diferenças que existem, né, dentro do território mexicano e em outros territórios que se comemora, o altar geralmente é dividido, como eu falei, em alguns níveis, onde eles colocam ali elementos que são fundamentais para que esses mortos venham, tá? Entre esses objetos colocados no altar estão velas, incenso, perfumes, papéis picados coloridos diversos, flores que esses mortos gostavam para se adornar. Eles também realizam caveiras de açúcar moldadas ali em forma de caveira que eles colocam. Podem ser objetos da afeição das pessoas da família, né, para que essas pessoas olhem para aqueles objetos e queiram vir. Também colocam frutas, também colocam cruzes, porque tem ali uma mistura, né? Fotografia dessas pessoas já falecidas. Até muito legal comentar com vocês do filme Viva, a Vida é uma Festa. Eu acho esse filme sensacional. Todas as vezes que eu vejo, eu choro, né? É um filme, é uma animação, na verdade, muito legal. E é emocionante porque mostra exatamente, né, essa passagem, essa conexão para o mundo dos mortos. Eu não vou contar muito, mas acho que vocês deveriam ir lá e assistir e me contem. Se vocês já assistiram, deixa também aqui nos comentários. Se você também se emociona todas as vezes que você assiste, ou se quando você assistiu, você também se emocionou. Nesse sincretismo, eles acabam incorporando, por exemplo, imagens de santos, né, que também são adorados e colocam ali nesse altar sal para simbolizar a purificação, tá? Entre tantas outras coisas que são colocadas ali naquele altar. Todas elas têm o pretenso objetivo de atrair mesmo esses mortos, né, e de homenageá-los. Até mesmo um pão dos mortos é feito. É um pão que eles realizam com a finalidade específica de colocar, né, nessas oferendas e que é extremamente tradicional dessa região. É a ideia de consagrar esse pão, né, e tudo mais. Bom, essas caveiras doces que eu mencionei há pouco com vocês, elas são feitas ali de açúcar, caramelo, água, um pouquinho de limão, e elas são totalmente decoradas, né, bem parecido com o que a gente tem aqui hoje no meu rosto, talvez até mais. São bem coloridas, são colocadas ali em cima desse altar, e dizem que também é possível colocar um nome desse crânio. Há duas teorias sobre esse nome. Podemos ser sobre a pessoa que está falecida, o nome da pessoa falecida, poderia ser também o seu próprio nome, o nome da pessoa que faz a oferenda. Segundo a tradição, quem oferta uma caveira de açúcar tem o seu lugar garantido nessa vida após a morte, né, nessa continuação aí no paraíso. E uma das coisas mais legais, eu como historiadora fico fascinada, são as ilustrações das caveiras, muito popularizadas no início do século XX por um ilustrador sensacional chamado José Guadalupe Posada. No início do século XX, ele começou a fazer desenhos e mais desenhos de caveiras que passaram a popularizar ainda mais essa ideia do Dia dos Mortos, mas ele aproveitava para fazer uma espécie de cartoon, brincando ali, ironizando algumas cenas em que ele podia satirizar, por exemplo, as desigualdades sociais, a relação entre as pessoas. Então ele começa a fazer esses desenhos e eles vão ganhando cada vez mais proporção. Um desses desenhos muito famosos é o desenho da Catrina, que vocês vão ver aqui passando na tela. É extremamente luxuosa, uma caveira, mas uma caveira com estilo, tá? Com o seu chapéu totalmente florido. A Catrina, ela é uma personagem que personifica, que representa a ideia de que a morte é para todos, mas nem por isso precisa ser menos estilosa. Combinado? E muito da festa atual, né, do Dia dos Mortos, é atribuído ao José Guadalupe Posada, porque ele acaba popularizando essas imagens e, de certa forma, as interpretações de uma vida mais cotidiana vão também trazendo, por meio dessas caveiras, a atuação de gente comum, gente como a gente, né?
começa a ser visível que todo mundo tem a sua importância na vida ou na morte. E ele conseguiu capturar isso muito bem através das suas imagens. Vale a pena pesquisar e conferir um pouco mais sobre a obra desse autor. E uma coisa que o José Guadalupe Posada fazia muito era ironizar a postura dos poderosos, dos políticos. E ele aproveitava dessas charges para criticar essa desigualdade social, o sofrimento do povo mexicano. Então ele foi mais do que um simples ilustrador. Ele foi também uma pessoa que, por meio das suas ilustrações, provocou as pessoas com mais de 20 mil ilustrações sobre a sua percepção acerca dos vivos e dos mortos. Imagine vocês, para ter essa quantidade de ilustrações, o cara tinha que ter uma imaginação extraordinária. Bom, então essa alma humorística vem com o Posada muito forte, mas um outro elemento que era usado muito antes das suas ilustrações também eram os esqueletos, porque eles acreditavam que eram eles que iam recepcionar a alma daqueles que vêm visitar os vivos. Então essa representação dos esqueletos com adereços, com roupas, é algo bastante comum também na tradição mexicana. Já entre os maias, o deus da morte, antes mesmo da chegada dos europeus, né, quando eles ainda eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, era representado com a imagem de um corpo humano esquelético. Então a gente imagina que também possa ter a ver com essa origem. Gente, essa data ela foi considerada tão importante para a cultura dessas regiões que em 2003 ela foi declarada como patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? O que é um patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é aquele que a gente não pode necessariamente tocar, tanger, não dá para eu tocar no Dia dos Mortos, apesar de poder tocar nos objetos que o compõem, mas é uma data mais simbólica, tá? Essa representação do Dia dos Mortos é que é considerada como um patrimônio imaterial. Então essa data apenas foi reconhecida pela UNESCO como uma das datas mais importantes, porque de fato ela diz respeito à composição da identidade e da história desses povos. Combinado? Também pode ser encontrado na Guatemala, em El Salvador, Honduras e até mesmo uma porção dos Estados Unidos. A gente consegue observar essas tradições que foram sendo modificadas ao longo dos muitos séculos até chegar na forma que a gente conhece nos dias de hoje. Minha humilde opinião que uma coisa que a gente pode aprender com essa data, com os mexicanos, é que nessa cultura, nesse folclore, né, relacionado à morte, nunca os mortos se vão totalmente. Olha que bonito isso! É uma forma deles se fazerem presentes sempre. Todos os anos esses mortos são celebrados. E se a gente para pensar, então é só no Dia dos Mortos, né? Não é só no dia 2 de novembro que eles estão pensando nesses mortos, né? Pensa em todo o preparo que é feito dos alimentos anteriormente, das vestimentas que eles vão utilizar, de que forma eles vão realizar as pinturas corporais, qual vai ser a decoração, a composição do altar. Então eles passam ali, no mínimo, alguns dias dedicados a esses mortos. Fora que isso rege toda a cultura mexicana durante todo o ano, né? Porque é uma festa de fato extremamente importante. Esses e muitos outros são elementos que compõem um homem que é positivo diante de um fenômeno do qual a gente não pode fugir, que é a morte. E eu fico até um pouco emocionada porque eu acho bonito. É um jeito deles se aproximarem um pouco desse fenômeno da morte, né? E até um pouco de brincar com uma situação que muitas vezes é extremamente dolorosa. Então eles trazem ali uma alegria para esse momento que, diga-se de passagem, é de se admirar. E alguns historiadores, pessoal, defendem até mesmo que essa é uma maneira muito legal de ensinar as suas crianças a terem uma certa maturidade, porque elas vão lidar com a morte durante a sua vida, né? Se não ainda quando crianças, que não é tão comum, mas durante a sua vida adulta. Então é uma forma de prepará-las para essa realidade com a qual elas terão que lidar. Tem uma frase do Otávio Paz que é sensacional. Eu peço licença para reproduzir aqui com vocês. Tudo funciona como se a morte não existisse. Eu gosto dessa frase. Dá um impacto, mas ao mesmo tempo dá a sensação de que de alguma forma nós vamos continuar existindo
através daqueles que ficam. Ui! Gostaram do vídeo? Já manda o seu joinha, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários e me conta se vocês gostam de vídeos como esse. Compartilha com todo mundo que pode gostar do Dia de los Muertos. E acompanhem para que a gente possa seguir aqui juntinhos. Até o próximo Flix. Um beijo para vocês.